um laboratório que eu chefio, que é o Laboratório de Biotecnologia e Fisiologia de Infecções Virais, da Fiocruz, do Rio de Janeiro, do Instituto Oswaldo Cruz, a gente trabalha com o desenvolvimento de vacinas de DNA há muitos anos. A gente já trabalha com desenvolvimento de vacinas contra o vírus da dengue, o vírus da zika. E, claro, quando começou a pandemia, a gente se envolveu no estudo de Covid, o vírus que é o SARS-CoV-2 que causa a Covid. E no início a gente ficou mais estudando, a gente estava no início, os alunos não podiam frequentar os laboratórios, a gente também, a gente ficou fazendo mais um trabalho bem mais em home office. E é claro que não dá para você desenvolver uma vacina só pelo computador, mas a gente fez um estudo grande, fez uma análises das sequências dos vírus que estavam circulando, uma parte de informática, e a gente construiu algumas vacinas de DNA contra esse vírus, e atualmente a gente está começando a testar essas vacinas, né? A gente está primeiro fazendo os estudos no laboratório, em culturas de célula e tal, e a gente vai começar a imunizar os animais e ver qual é a resposta que essa vacina promove, essas vacinas promovem. A gente desenvolveu vacinas contra diferentes variantes do vírus. É claro que é muito difícil estar na última versão de uma vacina contra a Covid, porque o vírus vai muito mais rápido que a gente, né? Então a gente começou a fazer os estudos, a gente tinha a variante alfa, beta e a gama. Na verdade, a gama que estava predominante aqui no Brasil naquele momento. E depois, mas a delta já estava começando a aparecer, a gente já fez vários estudos, montou vacinas focadas na delta, e em janeiro já era a Ômicron. Então a gente aprende sobre o background de uma vacina para uma determinada variante, mas depois a gente tem que poder aplicar isso para a variante que está a seguir, né? Que está apontando que pode ser uma próxima variante para no final do ano, por exemplo. Pelo menos até o final desse ano, e muito provavelmente o ano que vem, nós vamos continuar vivendo um cenário parecido com o que a gente está vivendo nesse momento, em que a gente tem pequenas ondas ainda de infecções, a gente tem o aparecimento de novas variantes e subvariantes de subvariantes, e isso é previsto que a gente vai continuar tendo, então, esse aparecimento, porque o vírus continua circulando, não tanto quanto estava no início da pandemia, mas a pandemia não acabou. Então, a gente tem que continuar tendo algumas medidas. Provavelmente, alguns países já voltaram atrás quanto ao uso de máscaras, por exemplo, em alguns lugares aqui no Brasil também. Então, a gente sabe que o vírus continua circulando. E à medida que o vírus circula, quanto mais o vírus circular, mais chances de aparecerem novas variantes. E, por enquanto, essas variantes que têm aparecido têm sido bem... as vacinas que estão sendo administradas, elas estão promovendo uma boa proteção até agora para todas essas variantes que apareceram. Mas a gente não sabe o futuro. A longo prazo, a gente acredita, não só eu, mas a comunidade científica, que essas vacinas vão entrar no sistema de imunizações anuais, como o caso da influenza, e aí a gente, pelo menos uma vez por ano, a população deve ser imunizada contra o vírus que estaria circulando um pouquinho antes, né, do momento da vacinação. Mas nesse momento a gente ainda não está nesse estágio. E eu acredito aí, esse ano nós não vamos entrar, ainda estar nesse estágio, e eu acredito que ano que vem também ainda não. O Brasil é um país continental, né, de dimensões continentais, então nas regiões como Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem uma cobertura bem grande, inclusive já da aderência da terceira dose, mas tem regiões em que a cobertura ainda está bem mais fraca,
então precisa ser vacinada, uma população ainda grande tem que ser vacinada. Então esse é um ponto, a gente não tem a quantidade de vacina suficiente. Por que desenvolver uma vacina brasileira? Isso não só a vacina contra a Covid, mas outras tantas. A gente precisa ter a nossa autonomia no momento em, por exemplo, quando começou a pandemia, e a gente pensa que outras pandemias podem vir a surgir contra outros vírus, não tinha vacina suficiente para todo mundo. A gente precisa desenvolver a nossa vacina primeiro, para a gente ter a garantia que a gente vai ter vacinas contra qualquer outra variante que possa vir a aparecer da Covid, do vírus que causa a Covid, mas também para ter a tecnologia e o know-how, ter a infraestrutura, ter as pessoas com esse conhecimento e essa capacidade para enfrentar outras pandemias que possam vir a surgir. A gente, como biólogo, a gente vê o mundo um pouquinho diferente, eu acho. A gente pensa no mundo como um todo, na natureza. A gente é um pedaço da natureza, uma parte da natureza. A gente não é fora da natureza. Então, eu acho que é essencial você ter uma visão, um biólogo, principalmente não, mas a palavra não sei se é principalmente, mas assim, particularmente nessa questão do desenvolvimento de uma vacina contra um vírus que muda e circula no mundo todo e tal. Então a gente tem que pensar todas as questões que a gente estudou como biólogo, do Darwin, da seleção natural, das mutações, da variabilidade. Então isso é muito importante para a gente poder entender a relação patógeno-hospedeiro, porque o vírus quer se replicar e fazer, quer entre aspas, né, obviamente, não tem uma inteligência, né? Mas o objetivo de um vírus é virar outras tantas partículas de outros vírus, cópias dele. E o organismo, o sistema imune nosso, quer combater. Ele também não foi montado para combater esse vírus, mas essa relação está o tempo todo, é uma relação darwinista. A gente está o tempo todo, o vírus que sofre uma mutação e consegue escapar da reação do sistema imune do hospedeiro, no caso a gente, ele se replica mais, produz mais partículas virais que vão infectar mais gente e daí por diante. Aí o sistema imune, por outro lado, vai e produz uma resposta mais eficiente contra aquela variante. E aí aparece uma outra variante. Isso é uma coisa absolutamente natural para quem é biólogo e pensa nisso. Como que a gente está aqui, todas as espécies que chegaram aqui através da seleção natural e das variabilidades que a gente tem. Então, é muito bom ter biólogos trabalhando nessa área para ter essa visão. O fato, assim, eu sou bióloga, depois eu me formei em genética pela UFRJ, depois eu fiz mestrado e doutorado em biofísica, mas com foco em biologia molecular. E a biologia molecular é que está dominando o desenvolvimento das vacinas. E os biólogos moleculares o nome já diz, muitos deles são biólogos. Então, tem muitos biólogos trabalhando nessa parte de desenvolvimento das vacinas. Não só biólogos, a gente tem biomédicos, tem farmacêuticos, tem as outras profissões, mas os biólogos se sobressaem. E esses são os biólogos focados na profissão do biólogo, que eu chamo de biólogo de laboratório. Além disso, tem todas as outras áreas da biologia, né? A parte da biologia marinha, ecologia, e que hoje em dia isso está totalmente integrado, né? A gente está vivendo, como eu falei, o mundo é globalizado, a gente vive as questões do aquecimento global e tudo mais, que isso também impacta no desenvolvimento no aparecimento de mais doença, mais vírus e tudo mais. Está tudo integrado. E os biólogos, eu acho que são uma parte importante para estudar e tentar melhorar um pouco esse nosso mundo.